Boa tarde, meus queridos internautas que têm aí nos prestigiado em todos os programas deste mais um Podiumcast esportivo, promovido pela Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com parceria com a Suen Esporte. Hoje estamos aqui com ilustres convidados, campeões olímpicos e que vai engrandecer a nossa tarde. E quero aqui, de antemão, já apresentar nosso amigo Henrique Guimarães, um grande judoca que está sempre aí, até hoje, em atividade. Henrique, boa tarde, obrigado por você estar conosco. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando da rede social. Prazer enorme falar sobre esporte, principalmente sobre judô. Opa, que bom. E aqui vamos apresentar o nosso campeão olímpico, medalhista de ouro, o nosso querido campeão Aurélio Miguel. Aurélio, obrigado por você ter vindo e estamos felizes com a sua presença aqui, que vai contribuir muito com a nossa tarde. Obrigado, um abraço a todos. É um prazer estar aqui nesse cast, né? Podiumcast. Podiumcast. E isso é bom, porque antigamente era difícil espaço para falar de qualquer assunto, principalmente esporte. Agora nós temos o espaço nas redes sociais e isso é muito bom. Que bom. E para começar, nós temos aqui histórias e, obviamente, o Henrique tem uma pérola para soltar para nós aí do que você gostaria de nos confidenciar aí, abrir aos nossos internautas sobre a história do nosso campeão olímpico. Na verdade, né, eu tive o prazer, né, de pegar a geração, né, do Aurélio, né, tive o prazer de ter sido companheiro de Olimpíada junto, inclusive ganharmos uma medalha em 96, né, então fazer umas perguntas, algumas curiosidades para ele relatar para os nossos ouvintes vai ser muito interessante, né? Vai ser muito, muito bacana, né? Que bom. Aurélio, o que trouxe você a estar no judô? Porque a gente conhece muito a sua história, mas muitos internautas jovens não sabem que precisamos sempre enaltecer a história desses campeões olímpicos. E você iniciou a sua carreira, o gosto pelo judô como? Na verdade, foi meu pai, né, que motivado pelos problemas de saúde que eu tive, né? Porque logo depois que eu nasci, um mês, eu tive broncopneumonia, fiquei no balão de oxigênio e depois consegui quase vir a óbito, deu tudo certo. E aí os médicos falaram para os meus pais que quando eu tivesse a idade propícia a começar algum esporte, que fizessem isso. Aí nós éramos sócios lá do São Paulo Futebol Clube, começamos no natação e judô. Fizemos os dois. E aí eu não gostava muito, né? Eu era meio acanhado justamente por esses problemas que eu tive de saúde. Então eu era meio acanhado e tal, e aí? Mas meu pai sempre me motivava, eu só treinava com a minha irmã Suzana, que é um ano mais velha que eu. Eu não treinava com as outras crianças, fazia toda a ginástica, tudo e tal. Mas aí depois, com 6 anos e meio, seis anos, nós fomos para a Associação de Judô Vila Sônia do Sensei Shinohara. E aí, o primeiro dia que meu pai levou lá, o Sensei Shinohara falou, olha, deixa ele crescer um pouquinho, porque ele é muito chorão. Depois que aí meu pai falou, não, é que ele não conhece ninguém, ele vai se acostumar e tal. E foi assim, nós demos continuidade e tal. E aí foi assim que começamos a prática esportiva em relação ao benefício que o esporte ia trazer para a saúde no meu desenvolvimento cardiorrespiratório. Ora, Aurélio, e assim, né, na sua fase, na primeira infância, né, que você entrou cedo, e você logo começou a competir, né? A sua trajetória na primeira infância, na pré-adolescência, na adolescência, foi uma fase vencedora ou não? Como é que foi nesse momento? Olha, a primeira competição foi lá no colégio, acho que se não me engano era do Dante Alighieri. E foi a minha primeira. E eu não competi. Porque quando eu vi meu irmão lá disputando, que tem 2 anos e meio mais do que eu fiquei vendo os quiais, aquela coisa, me impressionou um pouco aquilo tudo, né, do judô. E aí eu fui me esconder no vestiário. Eu fiquei lá no vestiário, daqui a pouco vem meu irmão e aparece meu pai. E aí falou, bom, você
Tá com medo? Falei, não, eu tô morrendo de medo. E você quer competir? Falei, não quero competir. Aí meu pai falou, não tem problema, você está no esporte pelo benefício que ele traz para você na sua condição de saúde. Então, não precisa competir, não. Então, foi bom para mim aquilo, porque não me deu trauma, nada, porque talvez seria Tirou a pressão, né? A seria. pressão, né? Aí, depois de um tempo, eu pedi para o meu pai que eu queria competir. Aí, meu pai falou, tudo bem, então você quer competir, então vai fazer direito, né? Vai treinar direitinho, vai se esforçar, você vai treinar para tirar a nota máxima. É igual na escola, você estuda para ter conhecimento da matéria e tentar o melhor possível. Então, aqui é igual. E assim foi. Aí... Naturalmente, né? Foi a evolução, Aí, logo né? em seguida, com 7 anos, eu disputei o torneio da Budokan, ganhei. E aí, depois do campeonato paulistano Mirim, fui campeão paulistano vários anos, paulista, depois foi subindo, né? Nas categorias. Naquela época, as crianças não disputavam um campeonato estadual, só disputava o local, Paulistano, até o paulistano. regional, só paulistano, só a cidade de São Paulo, no interior, as delegacias, tudo. Eu só fui disputar meu primeiro campeonato paulista com 15 anos, 14, 15 anos. Infantil, né? Infantil. Não, já era Pré-juvenil. pré-juvenil, juvenil, é. E no primeiro ano eu perdi. Aí no segundo ano eu consegui vencer. Então foi assim. Mas eu não sei, hoje em dia estão pondo as crianças muito novas, disputando já campeonatos nacionais, campeonato internacional. Né? Eu não sei se isso é muito bom. Tem que avaliar. Porque tem determinados momentos, né, na primeira infância, principalmente, ou na segunda, que são movimentos que a gente tem que construir e adquirir. E talvez, por ter uma fase mais competitiva, acaba atropelando, não dando tanta ênfase que teria que dar por conta da competição, né? Então, acho que essa colocação que você falou sobre né, antecipar um pouco a parte competitiva pode refletir lá na frente, né? Com certeza, né? Então, eu acho que em vários aspectos. Primeiro, não ter... A criança tem que estar fazendo porque gosta, né? Competição é uma decorrência da prática que é prazerosa para ela, né? O ambiente e tudo. Outro aspecto é cobrança. Então, aí a gente observa pais que ficam cobrando muito dos filhos, e os filhos não têm estrutura psicológica para segurar essa responsabilidade toda, né? Por exemplo, meu pai nunca cobrou, meu pai sempre incentivou. Se a gente ganhava, ok, se perdia, ok, estava tudo certo, né? E outra coisa que também atrapalha, o que acontece? Os jovens, né, as crianças novinhas, já de 10, 12, estão buscando o resultado. Então, estão esquecendo da base, né? Então, os fundamentos estão sendo ultrapassados pela estratégia. Quando a estratégia tem que vir quando está numa idade mais adulta, já que está formado, já tem uma base boa, tem os fundamentos, aí eu acho que evolui mais, né? Eu estou falando pelo meu esporte, eu não sei os demais esportes se está acontecendo isso, eu sei que o judô está acontecendo isso. E você, assim, Aurélio, você sempre foi um cara muito competitivo, né? Depois que saiu dessa fase na adolescência, né? E aí você se torna júnior, teve um grande feito, né? Talvez a sua primeira grande conquista, né? Num campeonato. Eu gostaria que você falasse sobre isso aí, né? Do Mundial Júnior que você teve, né? Na década de 80, né? Na verdade, a primeira competição minha foi o Campeonato Mundial Universitário, na Finlândia. Naquela ocasião, as gerações anteriores, até porque eles tiveram pouca oportunidade de intercâmbio, como nós tivemos, né? Eles não tiveram. E eles traziam que era difícil vencer um soviético, um japonês, né? Um coreano, era difícil. Então, quando eu fui disputar essa primeira competição, eu estava encantado, né? Primeiro que era a minha primeira competição. Então, eu achei que, nossa senhora, vou lutar com dragões de 7 cabeças e tal, né? Mas quando cheguei lá, eu vi que os caras eram igual nós, tinha dois braços, 2 pernas na cabeça, tinha os caras fortão mesmo lá e tal, mas era por categoria de peso, então... E aí, quando eu competi, quando eu peguei no kimono, eu vi que os caras eram fortes, mas não tinha força de judô. Então, nosso judô estava mais evoluído que muitos europeus ali que eu competi. E eu fui bem, e aí eu perdi por inexperiência. Estava vencendo o atleta que fez a final.
Estava vencendo até com, acho que Yukô, 2 Yukôs. E aí no final eu falei, vou jogar. Aí tentei jogar, né? Dar mais um. E acabei levando um contragolpe. Faltava 30 segundos. Aí acabei perdendo. E fiquei fora de andar. E aí depois, acho que eu voltei na repescagem e acabei perdendo. Mas foi uma experiência importante, porque é ali que eu criei valores. Eu falei, poxa, se esses caras chegaram lá, eu também chego. Né? Não tem É um bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7, que não é dragãozinho, não. Então é só se dedicar, fazer por merecer, né? Treinar muito e procurar evoluir sempre. Né? Foi assim que eu fiz. Aí no ano seguinte, aí que teve o Campeonato Mundial Júnior. E Foi 83, mas em né? 82 ainda eu disputei o Pan-Americano adulto no Chile, fui campeão no adulto, e depois eu fui para a Copa de Gorokano no Japão. E lá eu lutei também com o japonês campeão, com o russo campeão, e lutei de igual para igual. Aí eu falei, dá para chegar, né? Aí eu falei, bom, agora vou disputar o Campeonato Mundial Júnior, dá para ser campeão mundial, né? Se eu lutei de igual para igual com os adultos, então nos mais novos dá, né? E aí eu me preparei bastante, e aí também tinha essa coisa dos imbatíveis, né? Aí saiu minha chave, eu peguei na minha chave um coreano, que era imbatível, venci. Peguei um canadense, um pirulão, era grandão, era ruim, que tinha uma envergadura grande, é difícil você encaixar os golpes, Com né? a sua altura, né? Também acabei vencendo. Aí peguei um soviético, imbatível, venci. Entrei na semifinal com um argentino. Falei, pô, depois de bater no coreano, no soviético, no sul-americano, né? Não vou perder pro argentino, né? Aí venci o argentino, mas o argentino era forte. Venci o argentino e entrei para a final contra o japonês. Aí eu estava lá no vestiário, pensando lá, né, me concentrando, né, na minha família, nos meus pais que sempre me incentivaram, no meu irmão que sempre treinou junto, não sei se Shinohara, meu professor, na academia, os colegas que colaboraram para eu estar lá, né? E pensando que ia dar certo, que eu ia vencer o japonês. Aí entrou o presidente da Confederação de Judô, bate nas minhas costas assim e fala, Aurélio, parabéns, medalha de prata tá bom. Aí eu fiquei sem ação, falei, caramba, eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Aí me voltei para ele e falei, olha, o senhor fica tranquilo, porque esse japonês, para vencer aqui hoje, vai ter que suar sangue, porque eu vou levar essa medalha para o Brasil. E aí eu saí do vestiário, caçando o japonês, querendo comer ele com os olhos. Isso não resolve nada, né? Claro. O Carmona sempre falava, né, que o artista, quando vai estrear uma grande peça, ele tem que ensaiar muito, né? Como eu tinha ensaiado bastante, então eu falei, esse negócio de olhar, não muda intimidar, nada. Né? Não intimida ninguém. É o cara que... Mas era jovem, né? Eu achava que... Não, mas é só assim, mas depois eu me voltei, né? E aí foi uma luta dura com o japonês, né? Fui agressivo, tudo. Encaixei uns golpes lá, ele quase joguei, fui superior e acabei vencendo, né? E foi um momento de felicidade, né? Primeira, puxa vida, campeão mundial júnior e tal. E aí, na hora de subir ao pódio, que foi a grande surpresa, A grande né? surpresa é essa, porque eu ia perguntar isso. Porque a hora que eu fui subir ao pódio, o organizador lá veio, era uma moça, veio falar comigo, olha, Miguel, nós não temos o hino do seu país e nós vamos tocar o hino olímpico. Tudo bem para você? Eu falei, não, tudo mal. Se não tiver o hino do meu país, eu não vou subir, vocês me dão a medalha que eu vou embora. Não, então um momentinho só, tal. Aí esperei lá um pouquinho, aí vieram com a sugestão, olha, nós vamos colocar a delegação brasileira num canto, vamos pôr os microfones lá e eles vão cantar o hino do seu país, você aceita subir assim? Eu falei, assim eu aceito. Aí é assim que eu subi para receber a medalha de ouro do Campeonato Mundial Júnior, primeira grande conquista assim, importante, né, nível mundial. Foi um momento importante. Você vê, né, naquela época, de 80, não ter um hino de um país, né, do Brasil, enfim. Eles esperavam que nunca chegar. Fosse, né? Mal tinha bandeira, pô. Não tinha bandeira. Não tinha. No primeiro dia, não lá na competição, teve o hasteamento das bandeiras. Eu era o mais velho. Aí nós fomos lá, delegação, tudo de uniformezinho. Cadê a bandeira? Cadê a bandeira do Brasil? Não tem bandeira. Aí eu falei pro presidente, nós estamos nos retirando. Porque não tem a bandeira no nosso país e isso é um desrespeito ao nosso país. Pegamos e fomos embora. Ele ficou sem graça e tal, mas aí foi falado na organização, no dia seguinte estava a bandeira do Brasil lá, acharam uma. Então, se você não fazer por merecer o seu país, ninguém faz, né?
Então, isso é um ato de patriotismo, de amor à pátria, de defender o país, como que você sempre fez, né? Sempre com dedicação, respeito, e isso é que faz a diferença, que os atletas têm que ver. E olha que você investia ainda, né? Não ganhava nada. Não. Ainda tinha que pôr. Então, isso é que faz a diferença, né? E com certeza, né? Que sirva de exemplo para esses atletas atuais. Porque hoje é fácil falar, né, da história, porque a gente sabe como ela foi escrita, né? Então fica um pouco mais fácil, né, a nossa geração falar sobre isso. E aí logo depois veio a Olimpíada de 84, onde você tinha plenas condições de ter ido, e aí por motivos da sua autenticidade, né, da sua do lance mais correto, você acabou sendo cortado, né, Aurélio, em 84, né? É que naquela época tinha várias injustiças com vários atletas. Na verdade, não teve seletiva para Los Angeles, né? E eu também estava indo, por quê? Porque o Douglas tinha sido cortado em 82 para ir no Campeonato Pan-Americano, e eu acabei indo e eu até perguntei para ele e para o Carmona, eu devo aceitar, porque me convocaram, eu não quero ir, porque eu acho uma injustiça que estão fazendo com vocês. E eles falaram, não, vai, não se mete nisso, né? Eu fui. Então não tinha critérios, era uma vergonha. Então eu me lembro que o Gil, que foi um grande atleta, o João Cláudio Gil, fez a seletiva, mas não marcava quem estava pontuando ou não. E ao final, quando escolheram para os Jogos Pan-Americanos de 83, foi uma grande surpresa, porque quem ganhou foi ele, mas levaram o outro, quer dizer. Então era muito ruim essa época, porque não tinha critérios e... Injustiças, né? Muitas injustiças, e parecia que você estava lá de favor, né? Então, justamente aconteceu a minha divergência, foi por conta disso. Teve uma reunião em 83, para saber se os rumos do judô estavam certos. E no ano seguinte teria os Jogos Olímpicos. E aí eu vi que pouca gente falou, os mais velhos, né? Mas quando chegou na minha vez, falei tudo. 20 anos de idade, pô. E uma das coisas que eu falei foi isso. Falei, olha, eu acho que o judô está errando porque não tem um critério transparente de formação de equipe, e parece que nós estamos aqui de favor. Parece que porque a gente é amigo do chefe e tal, isso é muito convocado, ruim. Né? E isso faz também com que enfraqueça os treinamentos, porque se você não tem uma forma justa e correta e transparente, então você desmotiva as pessoas de treinar, eles vão seguir o rumo da vida deles. Então eu acho que vocês deveriam fazer uma coisa justa, aberta, e quem ganhasse que deveria ir representar o Brasil. Bom, no dia seguinte queriam me cortar já por causa disso. Aí começou a perseguição. Aí nesse mesmo momento, nós íamos disputar o Campeonato Mundial na União Soviética, na época, né? Era a Rússia. E aí nós estávamos com passagem comprada, já estava com planejamento, o Shinohara, o Carmona e eu, nós íamos de Moscou direto para o Japão, ficar treinando lá para se preparar para a Olimpíada. E aí, uma semana depois, soubemos que nós não iríamos mais, estavam as passagens compradas, tudo, mas não providenciaram o visto para entrar na União Soviética. Quer dizer, nós não fomos disputar um campeonato mundial porque os dirigentes esqueceram do visto que precisava para entrar na União Soviética. E aí nós ficamos fora do campeonato mundial Nossa Senhora, de 83, campeonato mundial de 83. Véspera dos Jogos Olímpicos de 84. Aí, que amadorismo, hein? Como justificativa para preencher, acabaram levando nós para um estágio no Japão, que já que nós queríamos tantos, né? Acabou levando nós para o Japão. E lá foi que deu os problemas, que começaram a perseguir justamente por causa dessa minha fala, desse posicionamento de ter seletiva para poder escolher a seleção. E aí começaram até que teve uma gota d'água lá e teve uma indisposição com um dirigente que era muito mal educado, né? Não tinha respeito nenhum pelo atleta, pelo ser humano. E aí eu acabei ficando fora dos Jogos Olímpicos. E aí talvez foi a grande marca, né, do Brasil, independente, né, do Aurélio ter ido ou não, que foi um dos melhores resultados que o Brasil teve em 84, né, que foram 3 medalhas olímpicas. Talvez a primeira medalha foi em 72 com o Shaxi, né, com o Sensei, e você, nessa década de 80,
tinha os grandes atletas, Carmona, Fuscão, né? As pessoas que treinavam, mas a gente não tinha grandes resultados, né? Era bem distante ainda do pessoal da Europa. E aí, 84 foi que talvez tenha sido, né, o grande divisor, né, para Jogos Olímpicos. E aí você acabou que foi o Omura terceiro, Carmona terceiro e o Douglas vice, né? Que podia ter sido Podia campeão. ter sido campeão, né? Perdeu na Quase. final pro coreano. Mas foi né? a luta muito equilibrada. Muito dura, né? E aí, depois, dando sequência, você em 88 acabou indo, né? Para os Jogos Olímpicos. Então, né? mas eu falo assim, diz que há males que vêm para bem, né? Eu gostaria muito de ter ido a Los Angeles, né? Mas o fato de eu não ter ido, o Japão me convidou. Uma das discussões também era essa. Tinha uma Copa Internacional Matsutaro Shoriki no Japão. Copa Shoriki. E os japoneses estavam convidando eu e o Flecha, que nós tínhamos sido medalha no Campeonato Mundial Júnior. E eu já tinha disputado o Mundial Universitário, então eles queriam que a gente fosse disputar lá. E tinha uma briga política entre eles lá no Japão, né? E eu não participo disso, eu era atleta. E aí, quando eu fui cortado, automaticamente eu me confirmei com os japoneses de que eu aceitava ir disputar a Copa Shoriki, e só com uma condição, que eu ficasse lá um ano treinando na Universidade de Tokai, onde treinava o Yamashita, que era o Pelé do judô, né? O maior fenômeno do judô mundial de todos os tempos. E aí os japoneses concordaram. Então, aí eu fui embora. Eu fui para o Japão, disputei a Copa Shoriki e fiquei na Universidade de Tokai. E lá eu tive a felicidade de ter contato com os estrangeiros todos que estavam se preparando para os Jogos Olímpicos. De todos os países, vários países. Então eu estava pegando no kimono dos campeões olímpicos, campeões mundiais. Estava lá a Rússia, a Alemanha Oriental, Áustria, Rússia não, União Soviética, né? França, diversos países. Alemanha Ocidental, Oriental, né? As duas Alemanhas. As Alemanhas treinavam lá. E aí eu percebia também, tinha lá os portugueses, tinha vários atletas. E aí eu observava que eles falavam que ia embora tal data, o outro ia embora tal data, o outro ia tal data. Aí eu falei, mas o que é essa? Tem uma competição na Europa. Eu falei, quais são essas competições? Que nós, brasileiros, não conhecíamos. Os campeonatos da Europa. Aí eu denominei como circuito europeu. Porque eu vi que tinha uma sequência, né? Cada semana era num lugar. Aí eu fui anotando na agenda, aí eu tinha que sair do Japão depois de 3 meses e ir para a Coreia para poder voltar, por causa do meu visto, que eu saí correndo. Então era um visto de turismo. E aí, mas eu já tinha disputado, ganhando o Campeonato Mundial Júnior, Campeonato Pan-Americano, e eu estava entusiasmado com as competições, né? E eu fiquei pensando, se eu ficar aqui só treinando, eu não vai me... E não vai validar o que você está fazendo, né? Isso, também. Aí eu falei com a pessoa que era responsável lá, que me ajudava, Sessembu Nazawa, eu falei, olha, já que eu tenho que sair, eu vi que tem umas competições na Europa. Então eu gostaria, se há possibilidade, de tentar me inscrever lá. Como o Brasil não conhece, ele não tem como me proibir, né? Não vai ter ninguém, né? E aí começamos a mandar telegrama para os países, né? E aí me apresentava como campeão mundial júnior, campeão continental, e que tinha uma mentirinha, e que estava me preparando para os Jogos Olímpicos, que não era verdade, eu estava fora. E aí, o primeiro país que devolveu foi a Hungria, recepcionando. Ok, pode vir disputar. Aí a Holanda também confirmou. E aí, depois, tinha que receber da Tchecoslováquia, da Alemanha Ocidental, da Inglaterra. E aí, bom, eu parti do Japão e falei, olha, eu vou estar competindo, era tudo telex naquela época. Eu vou estar competindo na Hungria, que é a primeira competição, e vocês me respondam lá se eu vou poder disputar ou não a competição de vocês. Para dar sequência, né? Isso. E aí, quando eu cheguei na Hungria, foi diferente, porque na época ainda era o bloco socialista, né? O leste europeu, cortina de ferro. E aí, quando eu cheguei na Hungria, eu estava careca, né? Porque estava frio no Japão, e eu tinha que andar muito de onde eu estava alojado até o treino, e estava frio demais, e então eu tinha medo de ficar doente. Então eu cortei careca, porque não tem perigo de ficar molhado, ficava sequinho. E aí eu cheguei na Hungria, careca, mas no meu passaporte é cabeludo. Ficaram... Quem é? Aí vem um policial, vem o outro e tal. Aí eu falei, caramba... Vou me prender. Aí daqui a pouco, não, veio lá o representante da competição
já me recepcionou, pôs eu sentado numa mesinha, já me deu os tickets de refeição, tudo, me deu um dinheirinho para eu ficar os dias que eu ia estar lá, para não ter gasto nenhum. Falei, caramba, que diferença, né? Poxa vida. Que recepção, né? Que recepção, né, tal. Me levaram lá pro hotel, né? E aí eu disputei lá na Hungria. E depois acabei conseguindo medalha de bronze. E em seguida teve o treinamento de campo. Aí treinamento de campo, aquilo lá, eu falei, nossa senhora, treinando com os melhores do mundo, os atletas estavam competindo E também. competir e depois treinava, Treinava, fantástico. Aí fiquei, aí a Tchecoslováquia aceitou, e na sexta-feira eu fui para Praga. Aí disputei em Praga, também a mesma coisa, recepcionaram muito bem e tal, fui medalha de bronze também, venci o Ascuia, que tinha me vencido nos Jogos Pan-Americanos na final. Cubano, né? Cubano. Venci o campeão mundial, o Preschel. E, puxa vida, eu estava entusiasmado, né? Mas naquela época a luta era de 7 minutos, medalha. Naquela época, hoje tem o Golden... tem mais, né? Hoje é o Golden Hoje é Score. 4 e depois Golden Score. Golden Score não tem limite. É. E aí, também fui medalha de bronze, treinamento de campo. E assim foi. Aí na Alemanha Oriental eles falaram, nós precisamos da autorização da sua confederação. Aí eu puxei a carteirinha, falei, tá aqui a carteirinha. Não, essa aí não serve, tem que ser autorização. Eu falei, não tem como pedir. Não vou lutar, né? Falei, então tá bom, fui embora. Aí eu passei pelo Muro da Vergonha, porque para voar do leste europeu não era qualquer companhia que podia. Aí tinha que ir para Berlim Oriental, atravessava de ônibus. Para voltar. Não, você passava pelo Muro da Vergonha lá, tudo com cerca... Fechado. Tudo armado, pastor alemão, tudo. Eu fiquei assustado, porque o ônibus que eu estava indo tinha um rapaz do Oriente Médio. E aí paramos lá, tomaram os passaportes nossos, perguntou o que eu estava fazendo, eu falei, esporte. E aí daqui a pouco aparece uma viatura piscando da polícia. Eu falei, aí entra um policial, pega o cara e leva embora. Eu falei, pelo amor de Deus, né? E não já, é dessa vez, e já graças a estava Deus. austero, né? Porque é uma coisa Sim. austera, né? Porque é tudo arame farpado, metralhadora, fuzil, arma, cachorro. Bem ostensivo ali. Ostensivo demais. Aí, bom, me liberaram, me deu o passaporte. Aí parei assim, do lado oriental ainda, aí abri o portão, entrei no vácuo lá no meio, que tem um espaço grande assim, eu olhei e falei, caramba. Aí passou, aí abriu a outra porteira, aí tá lá, bem-vindo, você está Uma liberdade. você está no espaço aliado, que era a França, Estados Unidos e Inglaterra, né? Os três, né? Os três países. E aí eu falei, aí entrou um policial alemão ocidental, super simpático, já tal, me deu boas-vindas, tal. Eu falei que fui lá fazer esporte, tal, e peguei, saí de um voo para Colônia, né? Mas aí eu disputei as competições todas, e isso foi importante, porque após isso, né, nós tornamos parte do calendário oficial do judô brasileiro essas competições na Europa. Até hoje, né? Até hoje. Aí, em 86, nós levamos a primeira equipe. Fui eu, que eu tinha todos os telegramas, e junto com o João Gonçalves, o grande mestre João Gonçalves. E aí nós fomos com a primeira delegação disputar os campeonatos na Europa. Oficialmente, né? Oficialmente como equipe, né? E isso fez uma diferença grande para o judô brasileiro. O judô brasileiro fez assim porque começou a ter intercâmbio, competia, treinava. E o judô brasileiro fez isso depois disso, né? Então foi importante. Então, é o que eu falo, tem males que vêm para bem, né? Talvez se não tivesse isso, nós íamos retardar muito a nossa chegada onde nós chegamos, né? Então a gente às vezes tem que agradecer algumas coisas. Daí diz que toda vez que se fecha uma porta, abrem-se duas. Só que a pessoa fica olhando aqui, fechou, que não olha as que se abriram, né? Então, verdade, eu não né? tenho que reclamar nada. Eu agradeço, porque me deu força, né? E aí chegamos perto de 88, né? Esse 86, aí você treinou mais um pouquinho. 88 foi convocado e fomos para Seul, né? Para a Olimpíada. Você foi também? Não. Não, Ainda 88 teve uma seletiva, não justa, mas eu... Daquele jeito, né? Daquele jeito, mas eu fui superior, realmente. E teve os campeonatos na Europa. Sim. Nós fomos para o circuito europeu. Tanto eu quanto o Douglas, que estava disputando a vaga também. E aí eu tive a felicidade de fazer todas as finais. Fiz 6 finais, 4 de ouro e 2 de prata. Então... Te credenciou, né? Tava justíssimo, né? Justo, não, né? Então isso fez... E aí eu fui 2 vezes ao Japão, em 88, né? E estava muito confiante, né? Que poderia até... em 87 eu machuquei o ombro.
86, eu tive uma cirurgia grande no ombro e eu fiquei lá um pouco com receio de não poder... Será que eu vou conseguir o meu sonho de ir para uma Olimpíada e conquistar uma medalha olímpica e tal? Aí eu fiz a cirurgia, recuperei de certa forma rápido, disputei os Jogos... Disputei De Anápolis, né? Disputei a primeira Copa Pan-Americana em São Paulo, ganhei. Isso. Depois disputei os Jogos Pan-Americanos de Anápolis, ganhei e fui para o Mundial. Só que eu estava inseguro, por quê? Porque a minha filosofia é muito treinamento gera confiança, pouco treinamento desconfiança, né? Você, é o que o americano fala, né? Sem dor, sem ganho, né? Então eu estava um pouco inseguro, né? Para o nível mundial, que eu estava querendo... O nível pan-americano é aqui, mundial é aqui, é totalmente diferente. Não adianta querer comparar que não dá. Às vezes tem 1 ou 2 atletas no máximo, isso, né? Quando é muito forte, mas fora isso Fora isso é diferente. E aí eu ganhei a primeira, ganhei a segunda e estava ganhando o japonês. Até entrei um Iponsinag, pus a mão assim, ele caiu, o juiz deu cocada, depois tirou. Falei, aí quando faltava 20 segundos, ele simulou uma lesão, né? Falei, japonês é samurai, né? Deve ter machucado mesmo. Aí daí eu baixei um pouquinho, Aguarda. né? Você vê, você vai ganhando maturidade nos anos, né? E aí acabei... quando ele voltou com tudo, eu não esperava aquilo, né? E aí acabei perdendo para mim mesmo, né? Eu pisei para fora, fui punido e perdi a luta por conta disso, né? E aí voltei na repescagem e acabei ganhando o bronze naquele Mundial. Então eu era a cabeça de chave da Olimpíada. Mas foi importante aquela derrota, por quê? Porque se você não tiver preparado emocionalmente, voltar, psicologicamente, né? Não, para ter o resultado, se você achar que merece... Eu, por exemplo, não achava que eu mereci, porque eu vim de uma cirurgia e eu achei que eu não treinei o suficiente para ser campeão. Então, a minha cabeça não estava preparada para ser campeão ali. Naquele momento. Né? Então, isso é importante. O atleta tem que se preparar, acreditar e fazer por merecer. Eu, dentro da minha filosofia, eu achei que eu não estava muito bem preparado. Eu acabei, tá bom, ganhei a medalha de bronze, mas foi importante para mim, né? Eu vi que eu estava no nível deles todos. Já cheguei, demorei para chegar. Eu ganhava medalha, ganhava uma competição, mas quando eu pegava os graúdos, eu perdia sempre por uma besteirinha. E ali eu cheguei, né? Aí o João Gonçalves, o técnico, na época também estava, foi que falou para mim, Aurélio, você está no nível deles. Agora você tem que pegar daqui, que era mês de outubro, até as Olimpíadas, você fazer isso. Você tem todas as chances de ganhar a Olimpíada. Aí foi que eu treinei muito, me preparei, não tive férias, não tive Natal, não teve nada, ano novo, nada, treinei. Fui ao Japão, fiz as competições na Europa, e aí eu cheguei confiante como um dos favoritos. Trincando, né? Como um dos favoritos, porque tem muita gente no mesmo nível. No outro Mundial, né? Era a cabeça de chave, eu era a cabeça de chave da Olimpíada, era um dos 4. Eram 4 cabeças de chave, eu era um deles. Separa, né? Então já é uma vantagem. Então eu tinha lutado na Europa, fui finalista em todas, né? Não, e nesse período que você sempre esteve na Europa, Japão, aonde recebia todos esses atletas do mundo, eles também começaram a orar o Aurélio Miguel. Claro, quando você chegou, você sabia que não era não era Japão. um qualquer, né? Mas quando chegava o Aurélio, opa, isso aí é o brasileiro casca grossa. Isso, e aí também começou vai ficando mais difícil, né? Fica mais difícil. As pessoas deles. estudam, né? Então, aí disputei, é interessante. Você fez quantas lutas na Olimpíada? 5 lutas. Então, aí a primeira luta era contra um inglês, que eu venci no Campeonato Mundial, até bem, e já havia vencido ele várias vezes, né? E eu, na minha cabeça, falei, vou vencer ele, né? Foi determinado. Luta dura, né? Então, mas foi uma luta, eu estava ansioso para a abertura, né, da Olimpíada, lotado aquele ginásio, porque o último campeão olímpico era o coreano, sul-coreano, o Jung Ha, e o japonês era o que venceu, que era tricampeão mundial. Então, do lado lá, estava lotado aquele ginásio, umas 13 mil pessoas no bumbo batendo, aquelas teleobjetivas, eu fiquei impressionado com aquilo tudo, né? Então, antes de entrar para a primeira luta, eu me lembro, e puseram sentado eu numa cadeira, o inglês na outra, e estava acontecendo a luta anterior, né? Quando acabasse aquela luta, nós entraríamos. E não acabava a luta, né? E aí eu levantava, a organização mandava eu sentar.
Aí eu levantava de novo, mandava eu sentar. Eu tava com aquele friozinho na barriga, lógico, ansiedade. Querer começar, né? Ansiedade, a primeira luta, eu treinei bem, não tem, será que vai dar? Vai dar certo, você né? passa tanta coisa na cabeça. Bom, aí na terceira vez que mandaram eu sentar, eu levantei, saí e fui pro corredor. E aí comecei a dar uns kiai do judô, né? Que a gente usa muito para os caras já assustaram. usar a força interior, né? Aí eu comecei a dar uns kiai e eu vi Relaxava. que me liberou a atenção. Tirou o friozinho, tudo. Entrei para dentro e continuando dando a kiai. Eu sabia que aquilo ia Impressionar o cara. mexer com o inglês, né? E eu fazia o inglês olhar assim. Mas eu também estava... Tava treinado, mas também estava treinado. Também estava treinado. É. Tanto é que ele foi bronze. Aí fomos para a luta. Fomos para a luta, luta dura, amarrada. Decisão dos árbitros. Falei, Na bandeira? Na bandeira. Eu falei, esse cara que eu ganhei, não treinei bem. Não me preparei bem, não é possível tal. Aí é o tal do meio copo cheio, meio copo vazio, né? Mas falei, bom, é estreia é sempre assim. E Passou, né? Passou, é a primeira, agora vai melhorar a segunda. Aí a segunda eu peguei o islandês, que foi bronze em Los Angeles. Luta dura também, tal, decisão de novo. Puxa vida, não vai dar desse jeito, não. Como é que faz? Como é que pode? Aí a terceira luta foi contra um italiano. O italiano saiu para perder de pouco. Não veio para a luta, ele foi para não tomar ipom. Então ele tomou punição de tudo quanto é jeito, porque ele não lutava, não queria lutar. Né? Aí ganhei, até com uma certa facilidade, mas não do jeito que eu queria. Não jogou, gostaria né? de jogar, tá? Não consegui jogar. Uma coisa interessante é que, como o pessoal me estudou muito, e eu tinha uma pegada forte, eu dominava os atletas. Então, os atletas não tinham outra possibilidade, senão que ficar na defensiva esperando um Senão contragolpe. caía, né? Esperando um contragolpe. Né? Isso depois eu fiz essa avaliação depois, né? Aí, a semifinal contra o Tcheco, que eu já havia vencido ele 7 vezes, mas era um atleta muito forte, tinha sido medalhista em mundial, campeão europeu, daquele ano ele era campeão europeu, forte, e não cansava. Eu falei, caramba, essa luta vai ser dura. Eu já venci ele várias vezes, tinha confiança de vencê-lo. Mas quando você vence muito atleta, você é o atleta a ser batido. Vai ficando cada vez mais próximo da sua derrota. Ele estuda todas as formas de te vencer, né? Eu falei, caramba. Sabe onde perdeu, né? E tem a estatística também, né? Você não sabe a estatística qual que é. Tomara que não seja Mas que aqui. não seja, Aí, bom, quando começou a luta, eu cumprimentei, dei o kiai. Quando eu dei o kiai, e o tcheco deu para dentro. E estava pálido. Quando eu peguei no kimono dele, vi que ele estava meio abobado. Aquela conversa que eu tive, o cara não se preparou para chegar na final. Isso. Ele não se preparou. Essa batata ficou muito Vamos ver quente. que dá certo. A hora né? que eu vi aquilo, eu falei... Perco esse cara. Não vou tirar a vantagem dele, porque a hora que ele acordar é uma fera ferida. Já era. É perigoso, mas... Aí foi o que aconteceu. Quando ele viu que ia perder, já faltando 1 minuto, ele fez umas técnicas que quase me surpreendeu no chão, quase me pegou no chão. E ele não era forte no chão, mas ele quase me pegou e fez umas técnicas diferentes. Aí eu usei toda a força interior também, consegui escapar do chão, que quase me imobilizou. Aí administrei e entrei para a final. Quando eu entrei para a final, aí vem a síndrome do cachorro vira-lata. Né? O alemão, Não, né? a síndrome do cachorro vira-lata. Aí vem todo mundo, Aurélio, parabéns, medalha de prata. Tá bom. Medalha de prata, fizeram festa, aquela coisa tal. Aí eu chamei o Geraldo, falei, Geraldo, não os colegas porque aí, quando eu comecei a chegar na final, Tem um comitê, veio né? todo mundo, veio todo mundo. Aí eu falei pro Geraldo Bernardo é o técnico. Falei, Geraldo, tira todo mundo daqui, né? Para mim, o que vale aqui é ouro. Prata tá aí, eu quero ouro. Só vale o ouro para mim. Então, vamos concentrar, continuar do jeito que nós estávamos. E aí, foi para a final contra o alemão. Era pirulão, era grandão. Grande. Eu já tinha disputado com ele algumas vezes. Tinha perdido uma vez só quando eu voltei da cirurgia do ombro, mas tinha vencido ele sempre. Inclusive, no Mundial, na casa dele. Na disputa de bronze, eu venci ele. Mas era um atleta chato. Pô, ele era muito alto. E ele estudou muito, lembro. ele me estudou muito, era canhoto, porque eu dominava bem ele. E ele estudou bem, me estudou bem. Então, no começo da luta, a hora que ele punha a mão, eu sempre pegava
E aí eu dominava ele e pegava. E aí o que ele fez? Quando ele punha a mão aqui, a hora que eu ia fazer assim, ele tirava a mão e punha batia de novo. Aí me atrapalhou um pouquinho no começo. Eles estudaram bem. E aí eu me atrapalhei um pouco no começo, tal, mas depois eu comecei a achar meu caminho. Mas uma luta dura, ele me pôs em dificuldade algumas vezes. Mas aí tinha uma coisa de bom, porque ele saiu num ritmo muito forte. E antes de ir para a Olimpíada, nós fizemos aqui os exames aqui lá em Santo André, com o Vitor Matsudo. Para saber a condição. E o Vitor Matsudo, quando acabou lá meu teste, ele veio e falou: Aurélio, vou falar para você uma coisa. Você não fique com medo de cansar, não. Porque se você cansar, o atleta que está lutando com você morreu. Tá morto. Tá morto. Você está com VO2 de maratonista. Falou, e eu treinava muito mesmo, na minha condição. Você corria também? Sempre corria mini maratona, sempre. Aí ele falou: você está com VO2 de maratonista, então você não fica com medo de cansar. Pode abrir. Então, quando começou a luta que o alemão veio, eu falei: eu me lembrei dele. E aí eu acelerei mais. Falei: esse grandão vai desmoronar nos 3 minutos e meio, ele não vai aguentar. E foi o que aconteceu. Quando deu os 3 minutos e meio, 3 minutos e 50, ele começou, já não conseguia respirar, não raciocinar direito, né? Aí foi onde eu tirei a vantagem. Ele acabou sendo punido, encaixei os 2 golpes, mas eu não tinha sustentação de perna, né? Mas eu sabia que eu tinha vencido, né? Então aí, puxa vida, aí é um negócio, quer dizer, um sonho, né? Você disputar uma Olimpíada é um sonho, você conseguiu o lugar mais alto, um brasileiro que nunca tinha subido, né? No pódio? No pódio, no pódio. E aí, foi uma coisa assim maravilhosa, porque tanto sofrimento, tantas injustiças que eu tinha passado. Eu fui cortado do Campeonato Mundial de 85 também. Sem justificativa nenhuma, tal, mas tudo bem. Então teve várias injustiças, tal, e ali passou toda a memória de tudo que eu tinha perdido minha mãe em 86 também. Foi um momento também que eu pensei, e aí veio tudo isso, tal, foi... Veio um filme, né? Um Coroar filme, o sacrifício, o sofrimento, a dedicação, porque é a história de uma vida, né? Eu tinha 24 anos, é uma vida, né? E aí, puxa vida, foi fantástico, porque isso aí ajudou a impulsionar muito a nossa modalidade, o judô, né? E fortaleceu muito o nosso esporte, de modo geral. E tinha bandeira e hino lá, né? Tinha os 2, aí eu fiquei muito feliz. E outra, claro que para o esporte, né, se a gente olhando como esporte, não foi tão bom aquela Olimpíada, mas para a gente que é do judô, né, e eu torci muito, né, pelo Aurélio, naquela edição da Olimpíada, o Aurélio foi a única medalha de ouro de todas as modalidades. O Brasil fez a final do futebol. Sim. Né? América Latina toda, 2 medalhas de ouro. 2, né? Uma de Cuba. Não. O atleta do Suriname. Da natação foi o primeiro atleta negro a conseguir medalha de ouro. Isso. E que faleceu num acidente de avião. E eu. Só nós 2. Foram na América Latina toda. Então, isso para o judô, no momento que passava toda a dificuldade, né? O momento da gestão que não era tão assim boa, né? Ele ter vencido foi bom, né? Foi ótimo, né, pra gente, pra modalidade, cresceu, impulsionou, né? Não do jeito que ele gostaria, que depois disso, né, em 89 teve um motim que todos os atletas que foram para Seul no Mundial da Iugoslávia, eles se ausentaram, saíram por conta disso, né? Que o Aurélio e todo o seu grupo queria uma seletiva mais democrática, que fosse justo, né? O cara conquistaria ali. E aí eles ficaram 2 anos, 89, 90 e 91 fora. Abril, o Aurélio campeão olímpico, com patrocínio, com tudo, né? Com toda a sua dedicação, o cara o cara abriu mão, saiu da modalidade. Né? Onde todos os seus atletas que são medalhistas olímpicos se preparam por mais de 4 anos para se dedicar para a próxima Olimpíada, que seria 92, o Aurélio, em prol, poderia ser muito mais, falar, não, eu vou, né, pensar só nele, né, que ele teria abriu mão de conquistar em função da modalidade. Né, Aurélio? Isso aí, acho que o que você me fala, o judô antes era Aurélio Miguel, antes de ganhar a medalha, e o judô pós Aurélio Miguel, que foi o campeão olímpico, que foi referência
para mim e para várias gerações. Hoje, talvez um pouco menos, porque a gente já faz muitos anos. Mas o legado que... Temos muitas medalhas agora. Graças a Mas Deus. o legado que você fez, que poucos, Você abriu o caminho. poucos conhecem, verdade. talvez a nova geração não sabe muito disso, né? Poucos, claro, e não precisa, né? Mas você fez isso, que talvez poucos até fizessem, né? No seu auge, né? Da sua conquista de ouro, você fala, não, vou sair fora. E você foi esse cara. E você, eu vou acrescentar, Henrique, o Aurélio não só fez isso para o judô, mas serviu de espelho para outras modalidades. Eu que venho do karatê, começar a fazer também esse processo seletivo, espelhando a conquista que você teve. Outras modalidades, Kung Fu, Jiu-Jitsu, eu lembro, o Taekwondo, todas as modalidades começaram a reverenciar o que você fez. Tanto é que todos têm um respeito muito grande pela sua conquista, pelo artista marcial, um judoca, que serviu de exemplo. Outros dirigentes começaram a adotar aquilo que você batalhou. Então, o legado não foi só no judô. Não, serviu para outras modalidades, e principalmente esportes de lutas. Com certeza, né? Comprometeu toda a sua preparação para 92, que aí em 92 houve a seletiva... Na Espanha, né? Barcelona. Então, Barcelona. Houve, né? Mas 92 é interessante, porque tivemos a indisposição lá com os dirigentes, que eram doidos. Tinha acabado de ganhar a Olimpíada. Fui me preparar 2 vezes no Japão, porque eu queria ganhar o Campeonato Mundial, que eu já tinha sido bronze. Eu queria ser campeão mundial em seguida. E aí, quando eu voltei do Japão, me coloquei à disposição da confederação para me juntar à equipe, falaram que eu não sabia se eu ia para o Campeonato Mundial. Eu falei, como é que é? Que absurdo. Vocês estão brincando? Mais credenciado. Vocês estão brincando? Você deve ser brincadeira. Não, é verdade. A gente não sabe se você vai disputar o Campeonato Mundial ou não. Eu falei, não, vocês, por favor, então... liga amanhã e tal. Eu ligava no dia seguinte, escuta, como é que ficou aí? Nós não decidimos Você ainda. pedindo Para ir, tinha me preparado, tinha voltado do Japão para me integrar a equipe, porque eu queria ganhar muito o Campeonato Mundial. Fui 2 vezes, por minha conta, para o Japão treinar. E aí, no outro dia, ficaram 4 dias me ensaboando. Que desrespeito, puxa vida, isso não é sério. O campeão olímpico. Pois aí foi quando eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, até amanhã, meio-dia, se vocês não me posicionarem, eu vou ligar antes. Mas se me posicionarem, eu vou... E aí eu convoquei uma coletiva à imprensa. Eles falaram que não sabia se eu ia não, aí eu falei, olha, enquanto tiver esses dirigentes aí, eu não disputo mais pelo Brasil, porque não dá, porque é um desrespeito muito grande, né? E aí eu saí. Aí os outros atletas ficaram sabendo, era proibida a televisão lá no centro de treinamento, que é Santa Cruz, que a gente chamava de campo de concentração, tinha a mínima condição para o centro de treinamento, e aí os atletas às vezes saíam, aí viam a televisão no horário esportivo, aí saiu bastante tal, e eles começaram a me ligar, tal, e aí todos saíram, aí nós fizemos um movimento, chamava Movimento Nacional da Renovação do Judô, fizemos um dossiê contra a confederação, andamos pelo Brasil inteiro, fizemos um movimento no Brasil inteiro, conseguimos a intervenção na Confederação de Judô, mas aí, depois de 1 semana, 2 semanas, o interventor não fez o que devia ter sido feito, que era investigar tudo, e aí retornou, o Mamed ficou inelegível, mas aí colocou o filho, né? E aí nós ficamos fora. E aí, nesse inteirinho, você vê, eu já tinha sido campeão olímpico, mas eu estava muito triste porque eu via que os demais, por exemplo, Sampaio, Castropio, tinha o João Brigante, eles não tinham disputado a Olimpíada ainda, né? E aí eles foram convidados para disputar pela Bolívia. Olha onde chegou a loucura dos atletas, que eles queriam muito disputar. Eles foram até a Bolívia e tal. E aí, nesse inteirinho, o Mamed foi inábil, que ele colocou que nós não éramos patriotas. Aí você recebeu o convite também até da Espanha, mas você se manteve, né? Eu tive convite. Você tem cidadania? Eu tenho cidadania espanhola, eu recebi da Espanha, mas eu não conseguia me permitir lutando pela Espanha. Lógico. Eu fui campeão pelo Brasil, fui preparado aqui no Brasil, tudo. Aí, num momento, o Mamed deu uma entrevista dizendo que nós não éramos patriotas, que
tal. Aí foi bom que ele deu a deixa. Aí eu entrei. Falei que nós éramos patriotas, sim, que se houvesse critérios administrativos, critérios esportivos, né, administrativos técnicos, nós estaríamos à disposição para disputar para o nosso país. E aí ele ficou na encruzilhada, não tinha mais como voltar. Aí o Bernard Hagman entrou, que era o ministro dos esportes, e ajudou muito, porque o Bernard costurou. Como atleta, um uma excelente ex-atleta, isso, que foi. E é um grande amigo nosso. E voltaram tudo. E aí, foi interessante, porque teve a grande reunião do Palácio do Catete, que foi sede do governo brasileiro, lá atrás, né? É. E aí foi o André Richer, o Mamed, eu, um advogado junto, o Mamed com outro advogado, e o Nussmann, que estava promovendo isso também, porque ele já tinha interesse de assumir o Comitê Olímpico. Ele era vice-presidente. Ele era vice, né? Isso. Era vice. E também estava lá junto, ajudando também. E aí saiu o acordo, saiu o contrato, como é que tinha que o judô brasileiro deveria Seletivo, tratar. né? Seletiva, né? as diretrizes, o atleta, tudo tal. Fizemos direitinho, e dali até 2004, foi essa cartilha de 92 até 2004, isso que regeu a forma de conduzir o judô. Que fez essa base de grandes medalhistas. E depois, quando saiu essa seletiva, nossa, encantou, né? Os atletas de Muita treinamento gente lotava. entrava, né? Lotava por quê? Porque todo mundo participava, Tinha sabia chance, que se né? ganhasse ia... Que E foi legal. aperfeiçoando, né? Então aperfeiçoando. foi isso. Aí nós devemos, então, a medalha de ouro do Rogério Sampaio a esse movimento, ao Sampaio, claro, que foi mérito dele, e o Bernard Hagman, que foi o grande catalisador disso tudo. A habilidade, né? Nós somos gratos. Estamos quase chegando no final e a história do Aurélio é linda, tem muitas coisas e vamos ter uma oportunidade de continuar isso numa outra ocasião. Episódio 2. Vamos ter 2, 3, porque você tem muita história. Agora tem uma coisa que o Aurélio, pelo convívio que a gente tem, além desse atleta olímpico, toda a história, um atleta diferenciado por saber o que queria, ter realmente uma base familiar muito importante. O Aurélio sempre foi sensível com as causas sociais. E era engraçado que nós íamos fazer visitas em comunidades, escolas, o Aurélio sempre levando esse peso de um campeão olímpico. E era engraçado que você falava sobre os 4Ds. Às vezes eu ia falar numa palestra sobre os 4Ds, eu falava 1, 2, 3, e foi qual que é o outro D mesmo? Pô, aí eu mudava até de assunto. Às vezes, depois da Covid, tá me dando branco também. E o Aurélio tem isso. Fala desses 4Ds, que sempre foi uma lição que é importante para as pessoas saberem, principalmente aqueles que estão trilhando querer uma conquista, isso não só para a vida de atleta, para a vida pessoal, né? Claro. Vamos lá, um D é de... Determinação. Dedicação. 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 Tem que se dedicar, porque senão não acontece nada. Desprendimento. Entendeu? Isso era interessante. O desprendimento por quê? Porque aquilo que você se propôs a fazer, ele tem que estar muito acima de qualquer outros valores que mistura na sua vida, né? Então, por exemplo, eu estava no Natal, Ano Novo, estava na minha família, meus parentes, eu estava no Japão lá, menos 2 graus, dentro do tatame. Tem que emagrecer, né? Desprendimento que até hoje o Castropil fica bravo comigo, era noivado dele, tinha treinamento e era o noivado dele. Eu não fui no noivado porque tinha treinamento. Então você não, né? E o mais importante, a disciplina. Disciplina. São os 4Ds. Você sempre foi bem dedicado e isso é muito legal. Bom, Henrique, alguma consideração? Não, acho que não tenho o que falar, mas dá as suas considerações finais. O Aurélio é um grande amigo meu, né? Como eu já falei no começo, tive a oportunidade de a gente lutar junto lá no Flamengo, de participar, viajarmos muito junto, né? Eu só tenho que agradecer ao Aurélio por tudo que ele fez pelo judô, né? A minha geração tem que agradecer, essas gerações novas que estão aí, por tudo que tem, todas, né? Essa evolução que teve dentro da modalidade,
a forma de poder ganhar, ser profissional, ganhar um dinheiro com judô, foi graças à geração do Aurélio para trás. Então, assim, Aurélio, eu tenho que agradecer mesmo de coração por tudo que você fez pela gente, né, e faz ainda pela modalidade, com a sua contribuição. Não é eu, né? é um conjunto Não, de sim, esforços. Se não tivesse o grupo certeza, judo, não teria com certeza, acontecido. mas é que eu... Se não tivesse a gestão boa que teve na confederação posterior ao Mamed com Paulo Vanderlei, Agora, não isso. teria hoje mas chegado. também se não Então, tivesse tudo a sua, isso. mas também se não O tivesse líder, tido né? a medalha de ouro naquele momento, não teria essas coisas, não validava a gestão. Né? Então, eu acho que você foi um divisor de águas dentro da modalidade. Isso é notório, isso não tem como. O pós-Aurélio e antes Aurélio. Não tem, e foi uma evolução muito grande para a nossa modalidade. Então, talvez hoje, todas essas medalhas que vieram com muito sucesso, talvez mais do que na nossa geração, é graças à sua conquista, né? Mas o judô não é só a competição, né? O fator mais importante do judô é a parte educacional, né? Sim. Esse é o grande aspecto positivo do judô. Então, muitos pais colocam os filhos da modalidade no judô pelos benefícios que vão trazer na formação, nos fundamentos, no respeito, na hierarquia. E isso que nós temos que continuar trabalhando para... A competição vai ser decorrência daqueles que se destacam. Um pouquinho, né? Isso, e aí, claro, precisa ter o espelho. Ajuda a fomentar e fortalecer a modalidade, né? Formar cidadão. Isso é o mais importante. Isso acho que é notório, esse né? Esse é o objetivo maior, né? Aurélio, suas considerações finais aí, prestigiando o nosso Podiumcast e muito feliz de estar aqui com você essa tarde. Eu agradeço a oportunidade de contar uma história pequena, né? Teria que ter mais tempo para contar mais coisas, mas é muito bom a gente estar revivendo aí o que passou na nossa carreira esportiva, e é um prazer estar com você aqui, Mauso, que você agora está presidindo aí a Federação das Secretarias, Associação dos Secretários de Estado. Espero que vocês consigam fazer aí muito pelo esporte, porque, na verdade, nós precisamos de políticas públicas, ela que transforma a nossa sociedade. E é só dessa forma que os governos participando, que nós vamos conseguir fazer a transformação em relação ao esporte, da importância que é do esporte para os jovens, para as crianças, para a terceira idade, para todos. Esporte é saúde. Obrigado, Aurélio. É isso que nós queremos levar sempre à sociedade, a importância do segmento esportivo, da gestão pública. Quando nós dosamos no nosso Podiumcast secretários que vêm aqui apresentar o seu depoimento, o seu trabalho, aonde queremos enaltecer esse valoroso trabalho de uma gestão que é difícil, quando intercalamos com destaques como os atletas que nós possuímos, que têm uma história, isso realmente demonstra a importância do segmento e o caminho que deve ser feito na gestão pública. Agradecemos os internautas por estar aqui conosco e, para finalizar, sempre deixamos uma lembrança aos nossos convidados, que é uma lembrança aqui do nosso Podiumcast, com apoio da Suen Sport. Que é essa aqui. Abre que você vai ver. Mas não é igual a do Jô Soares que tinha lá, não, né? Não. Aqui é água. Pode ser que seja um relógio aí, não sei. Vê a caixinha. Muito bem feita pela Suen Sport, que nos prestigia. Também. A Suen, Suen, apoia, né? Isso é importante. Associação dos secretários da Semesp. Muito obrigado, hein, Então, é um registro que vocês tiveram aqui. Os participantes têm essa lembrança do carinho que temos com todos vocês. E agradeço aos internautas que nos prestigiam e que estejam sempre nos prestigiando. Voltaremos aqui uma outra vez com o nosso campeão olímpico Aurélio Miguel, com o Henrique Guimarães, que tem muita história também para nos contar, que é medalhista. E temos aqui as portas abertas para os gestores públicos, personalidades e atletas esportivos. Agradeço toda a atenção dispensada, o carinho, e até a próxima semana. Uma boa tarde a todos.